Bom, pra, beleza. Para quem. Valeu, Jean. O tema da live então é sobre o Covid, né? O- É uma live onde eu vou conversar de. Eu vou falar de uma linguagem simples, tá, gente? Não vou falar. Não é o Dr. Jonatas falando aqui, é o John falando sobre a minha experiência com o coronavírus, esses dias horríveis que eu passei, e, e justamente a visão da pessoa sujeito frente à pessoa médica, tá? Todo mundo que tá mandando aí um oi, um, desejos de melhoras, obrigado. É, Vocês não sabem quanto que isso é bacana, quanto que é legal. Principalmente a gente que tá lá, né, frente a frente, ouvir isso de vocês. Então eu vou contar minha história e vou compartilhar com vocês. Vocês vão ver o que, que é um médico, mas não vão ver na verdade o que, que é um Jonatas. O John vivendo tudo o que passou. Bom, desculpem se eu tossi, eu ainda estou com bastante tosse. Talvez vocês escutem minha respiração também um pouco mais ofegante, mas ainda é o normal. É, Ontem foi a primeira vez que eu consegui fazer uma caminhada, então eu ainda estou me recuperando, tá bom? E eu recebi bastante perguntas também, perguntas aqui no Instagram, por mensagem e lá no Twitter. Então o que que eu fiz? Eu montei a história de como tudo começou e a gente vai ter as respostas, tá bom? Lá dentro. Feliz sábado. A gente vai estar junto nesses momentos. Eu só queria aproveitar que já temos aí algumas pessoas, fazermos uma pequena reflexão pelos que se foram, né? Aqueles pacientes. Eu já, eu já perdi alguns e essas mais de 6 mil pessoas no Brasil subnotificadas e que nós pensemos nesse momento neles, nas famílias, que Deus esteja confortando a cada um e possa estar lá com eles. É minha homenagem de coração. Como médico, a gente não queria que ninguém passasse por isso. Um que morresse já era muito. E acontece, tá acontecendo. É real, tá bom? Mas há esperança, tá bom? Há esperança. Bom, como é que tudo começou então? É, eu, infelizmente, fui da primeira, ou felizmente, fui da primeira leva. Assim que o, foi determinado que aqui em São Paulo estava com transmissão comunitária, é, a gente começou a tomar cuidados, começou a tomar providências, mas, por exemplo, os pacientes ainda estavam sendo atendidos dentro do consultório, né, da sala. A gente não estava tomando providências com relação à distância das cadeiras ainda, o atendimento com máscara ainda não estava acontecendo. É, e para mim, eu atendi dois pacientes em especial que estavam bastante doentes com relação ao sistema respiratório. É, tenho, tadinhos, não fizeram por mal, não, tenho, né? Ou posso ter pego no metrô, no ônibus, me deslocando, mas foi ali, bem no início mesmo. E eu não tive sintomas. E aí eu fico muito feliz porque eu tenho muito orgulho de pertencer à comunidade Nova Semente, que pertence à Igreja Adventista, para quem não conhece. E a comunidade, junto com a liderança, tomou uma decisão muito acertada de não ter culto naquele sábado. No primeiro sábado, o sábado justamente que eu já estava contaminado, eu já estava com o vírus dentro de mim, mas sem sintomas nenhum, a comunidade não teve culto. Então nós não nos encontramos. E a gente não, eu não fui um foco de transmissão sem querer, como, né, aconteceu. Na quarta-feira daquela semana, eu comecei. Na terça-feira eu tive febre.
Do nada, uma febre de 39 graus no final do trabalho. Eu estava lá no trabalho atendendo uma senhora que estava mal e eu tive febre. Então virei para as meninas que trabalham comigo e falei assim, gente, faz uma dipirona aqui para mim, que eu tô com febre. E aí tive febre, as meninas fizeram a dipirona e eu fui medicado. No outro dia eu fui trabalhar de manhã, não tive tosse, não tive nada, só tive febre. E eu tive febre de novo. Aí isso me deixou um pouco mal. Falei, nossa, 2 dias seguidos com febre, tem alguma coisa errada. Fiz um exame de sangue, perdão, de urina, porque eu achei que fosse infecção de urina. Porque nesses dias também eu comecei com uma dor nas costas, uma dor aqui na região das costas, na transição entre, sabe, o tórax e a lombar. E eu comecei a achar que pudesse ser uma infecção de urina. Eu tinha ido na praia 15 dias antes. Oi, gente, para todo mundo que tá entrando aí. E achei que fosse infecção de urina. E por minha conta, não façam isso, mas por minha conta, o que eu peguei e fiz? Infecção de urina, vou tomar um antibiótico. Passei na farmácia, comprei antibiótico e comecei a tomar um antibiótico para infecção de urina. Na quinta-feira eu não melhorei. Na sexta-feira eu tive febre de novo. E aí, no sábado, eu comecei com um pouco de falta de ar. E tosse, muita tosse. Então, para vocês verem, eu tive 4 dias só com febre e dor nas costas e mais nada. Como que o Covid ele é uma doença que ela não tem cara, ela não chega pra gente lá no atendimento com jeito e tal. Não, eu só tive febre e dor nas costas. Nem aquela coisa tão pesada no corpo foi assim, mas no sábado, de uma hora para outra, eu comecei com muita tosse, falta de ar e com febre ainda manteve. E eu tinha que tomar remédio para febre. Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada. No domingo eu procurei atendimento de urgência. E aí, gente, que começa a situação complexa, porque eu já estava com muita falta de ar, muita mesmo. E vocês imaginem que é até vergonhoso falar, mas você se sujeitar a ir em um atendimento, passar por um outro colega e perguntar para ele o que que eu tenho, às vezes te causa vergonha. Eu não tenho medo de admitir isso para vocês, porque foi o que eu vivi. E aí eu virei pro colega, né? Passei numa emergência. Foi engraçado, mas fui super bem atendido. Não tenho nada a reclamar do SUS. Cheguei lá, as enfermeiras rapidamente colocaram oxigênio em mim. Me deixaram numa sala de observação. Já tinham se iniciado todos os protocolos, né, de cuidado, então eu já fiquei isolado numa sala de observação. O colega veio e me atendeu, olhou tudo que eu estava sentindo. Ele também, eu acho que dentro de tão início, de tão repentino que estava o quadro, ele olhou para mim e falou assim: pode ser, vamos ver, vamos fazer o raio-x. Fui fazer o raio-x. Quando eu não tive acesso ao meu raio-x na hora, mas quando ele voltou, ele falou comigo assim: olha, teu raio-x não tá legal, não. Tem pneumonia aí. Vamos, vamos, vamos começar o tratamento. Não é urina, não. É pulmão. E eu já estava desconfiado, né? Eu já estava sentindo muita falta de ar. De cadeira de rodas, gente, vocês imaginam, quem me conhece sabe, eu tenho 1,94, não sou magrinho, sou bem grandão. Me carregaram de cadeira de rodas para uma outra sala e aí foram fazer o teste em mim. O teste não é uma coisa legal, não é confortável, a gente enfia um cotonete desse tamanho lá nas narinas, lá no fundo, e você já está com falta de ar, já está com oxigênio, e aquilo, a hora que entra, te dá né, um revertério e tal. Fiz o teste, fiquei em observação mais um tempo, e aí vem a conversa. E aí, doutor, você vai querer ir para casa ou vai querer ir para o hospital? Eu estava saturando bem, eu estava com boa oxigenação mesmo lá. E aí eu resolvi que eu viria para casa, né? Eu ainda estava um pouco descrente que seria coronavírus, mas eu vim para casa
Não fui para o hospital, embora passei um bom tempo lá em observação e no oxigênio, né, para sair de lá pelo menos bem. E aí sim começam os 4 piores dias da, do Covid. Na segunda-feira eu já não consegui tomar banho, de tanta falta de ar. Gente, vocês sabem o que que é? Levantar da cama já dava falta de ar? Oi, Veri. É, eu, eu fiquei 4 dias sem tomar banho por causa disso. Fazendo higiene o mínimo possível. Na segunda-feira também começou um enjoo, eu não conseguia sentir cheiro doce. Eu tive muita falta de ar, eu não perdi o paladar, como todo mundo, né, e o olfato, mas eu senti enjoo terrível com doce. Oi, Paty. Meninas, todo mundo que está chegando agora são minhas colegas de trabalho aí, minha parceira de equipe, a Paty. Aqui em casa tem um odorizador e ele soltava o cheiro e eu sentia vontade de vomitar com aquele cheiro. E aí eu tive que entrar com uma medicação para enjoo, né? Entramos com outras medicações, eu vou falar sobre isso mais um pouquinho. E foram 4 dias muito, muito difíceis. Na quarta-feira à noite, eu lembro que eu acordei de madrugada com muita falta de ar. Eu escutava o meu pulmão. Sabe quando você sopra com um canudinho num copo de água e faz aquele barulho? Eu, eu escutava isso. E aqui é uma coisa onde eu falo que talvez eu errei nesse dia, na quarta-feira. Eu deveria ter ido procurar ajuda de novo. Eu acordei de madrugada, muita falta de ar. Eu estava próximo à janela do quarto, então eu fui, pulerei na janela do quarto e tentei respirar muito profundo ali e não estava conseguindo. Aí veio um vento gelado, foi vindo um vento gelado, e aí eu consegui dar uma acalmada e respirar melhor. É, e foi a primeira vez que eu tive medo de morrer. Ali foi onde eu nunca na minha vida passei por nada que fosse no corpo físico, né? A gente já estressou, a gente, eu já tive situações emocionais complicadas. Quem conhece minha vida sabe, né? Meu pai faleceu no dia da minha formatura, foi uma coisa terrível. Já tive que lidar com coisas muito pesadas, mas no físico, no corpo físico, eu nunca tive nada. Foi a primeira vez. E aquele dia de noite eu não conseguia nem orar, nem falar com Deus, nem falar com nada, porque eu só tinha falta de ar. E eu achei que eu fosse não suportar. Me deu muita vontade de chamar o SAMU e e e, e ir pro hospital, mas eu também tava assim, o Covid ele mexe um pouco com a nossa cabeça também, e aí eu não chamei e acabou que eu comecei a me acalmar, né? A falta de ar eu acalmei. Ou Deus interviu, acredito que Deus interviu. E eu comecei a respirar melhor. Também não quis acordar ninguém aqui em casa pra, né, fui cascadura pra poder me ajudar naquela hora. E graças a Deus, da quinta-feira pra frente eu fui melhorando. Eu já estava no quarto dia de antibiótico, né? E da quinta-feira pra frente eu ainda tive muita febre, eu ainda tive falta de ar, eu ainda tinha excesso de tosse. A tosse quando vinha me tirava, mas eu consegui tomar banho naquele dia. É, e segurei as pontas, mais 7 dias com febre. Então, para vocês terem uma ideia, do primeiro dia que eu tive febre até quando foi o último dia que eu tive febre, fez um mês, há pouco tempo. Eu só fui melhorar mesmo de vez tem muito pouco tempo. E assim, vocês estão vendo que algumas pessoas estão comentando por que que eu não falei, por que que eu falei, o que que eu... Gente, é muito complicado falar essas coisas, é muito complicado
Porque enquanto não sai o resultado do exame, você também não tem algo, sabe? Tô falando como pessoa, não tô falando como médico, tô falando como pessoa. Eu não, você acredita, eu já dizia para algumas pessoas que eu tinha certeza que era, mas enquanto não sai o papel, parece que na sua mente ainda, né, tem algo ali que sei lá, que fica desconectado, que não deixa. E eu tive febre, foi o último dia, foi numa quinta-feira também, quarta para quinta-feira. A febre começou a vir só no horário da tarde e depois eu dei uma melhorada. E aí meu atestado de 14 dias vencia. Embora eu peguei atestado do domingo e tinha que voltar a trabalhar, não tinha como. É, E aí o medo, né, de você ser um transmissor, o medo de você. Sim, o preconceito é grande, Paty. É, alguém perguntou aí que eu não lembro mais quanto que foi a febre. Eu tinha febre de 39 graus. É, e aí quando eu cheguei no trabalho, eu voltei a trabalhar, eu não conseguia andar. E eu aluguei um carro para ir trabalhar todos os dias, porque daí eu vou trabalhar de metrô, né? E eu aluguei um carro para ir trabalhar todos os dias daquela semana de retorno. Usei máscara o tempo todo, não fiquei na frente de ninguém. Oi, Célia. E, é, e aí eu não conseguia andar. Do estacionamento até na minha sala, no meu consultório, eu tinha falta de ar. Para comer, eu tinha. Vanessa, eu te respondo isso daqui a pouco, que é um medo que eu também tenho. É, para comer, eu tinha que comer, parar, respirar, comer, parar, respirar. Isso já depois, eu já tinha voltado para o trabalho. Tinha, eu tossia bastante na sala. E eu confesso que tem muita gente do trabalho que está aqui na live. Um beijo para vocês, pessoal. Eu vi alguns olhares lá no dia que eu trabalho, né, no lugar que eu trabalho, alguns olhares que, assim, sabe, de distância, de afastamento, e eu não tiro a razão deles porque dá medo mesmo, né? Você não sabe, é uma doença nova. É, o último sintoma que foi embora, Afonso, foi o enjoo, o enjoo do cheiro doce. Eu ainda estava sentindo ele até esses dias atrás. É, mas se voltar para o trabalho, olhar as pessoas e eu queria, sabe, eu precisava. Eu tava morrendo de saudade das minhas meninas. Quem me conhece sabe que eu adoro a minha equipe, né, o ambiente de trabalho, adoro meus pacientes. Quem já teve corona pode pegar de novo. Então, não é um consenso. A Organização Mundial da Saúde ela falou para a gente ter prudência, porque como a doença é muito nova, a gente não sabe por quanto tempo vai durar os anticorpos de imunidade. Então, algumas doenças a gente tem essa questão de, né, você ter uma imunidade por um período curto, outros duradoura, e a gente ainda não tem essa certeza. O martelo ainda não foi batido. Então, Vanessa, a gente não sabe. Eu estou cuidando. Não, eu não tomei trombolítico, Shelley. Não tomei. Então, voltar lá para o trabalho, continuando aqui, eu vou falar sobre medicação daqui a pouco, voltar lá para o trabalho e sabe, você se sentir distante das pessoas, e aí o meu trabalho estava totalmente diferente. As salas estavam esvaziadas, a gente tinha uma sala nova para atender, um lugar para entrar, um outro lugar para sair, e foi assim, foi uma coisa que eu cheguei lá, parecia um local até diferente né, do lugar que eu estava tão acostumada. E eu tinha medo de estar transmitindo ainda, então eu não deixava muitas meninas entrarem perto de mim. E, e eu tive muita raiva nos primeiros dias de algumas pessoas que estavam negando o coronavírus. Sabe, eu sentia assim, gente, eu quase morri. Eu tive uma coisa horrível. Eu imagino quem ficou com tubo. Eu não cheguei a ficar entubado, mas eu fico imaginando o incômodo de quem ficou com tubo. E eu aqui recuperando, tentando respirar, tentando, né, voltar a ter uma qualidade de vida. E essas pessoas aqui não usando máscara, saindo tudo na rua, não se cuidando, não fazendo as coisas, né?
nos primeiros, quando eu voltei, era uma sensação que me dava, né, uma raiva muito grande. E aí eu tive que aprender a lidar com as sequelas nos primeiros dias. Então eu tive muita tosse, ainda tossia bastante. Às vezes ainda me tem tosse. Eu tomei um xaropinho um pouquinho antes da live por causa que eu tava com um pouco de tosse hoje, ontem. Eu ainda não consigo, como eu falei com vocês, andar grandes distâncias. Então é, ontem eu consegui fazer uma caminhada boa, mas senti arder o pulmão um pouquinho no final. Hoje eu fiz de novo, né? A gente está esforçando aos poucos nesse sentido. É, eu não consigo subir escadas, eu já tentei, mas não consigo. É, vocês não têm noção o que é isso, gente. Sabe, você tá lá no metrô, você tentar forçar um pouquinho, você não sobe escada porque você não consegue, você não tem ar. Sabe, não tem, você não tem ar. Outras atividades você. E assim, não tem um mês que eu voltei pro trabalho, vai fazer dia 6, então é, era complicado, é complicado. Tem muito cansaço, Marcos, muito cansaço. Essa falta de ar é um cansaço grande. Sobre remédios, né? Que muita gente perguntou sobre os remédios que eu tomei. Eu errei quando eu usei o, o antibiótico para infecção de urina, né? Uma automedicação não é legal, não façam isso, por favor. Mas eu tomei azitromicina, tomei Vonal como para enjoos. Eu praticamente consumi dipirona igual água. De 6 em 6 horas eu tinha que estar tomando dipirona. É, tomei salbutamol, que alguém falou aí, alguém comentou. Mas o salbutamol ele servia rapidamente, ele não era uma coisa que ajudava tanto, mas sim eu usei bombinha de salbutamol. É, dipirona, azitromicina, salbutamol e chá. Graças a Deus eu tomei muito chá, muito xarope caseiro. Assim, o Eudes e a Hannah cuidaram muito bem, né, disso, dessa parte aqui em casa. Então eu consegui segurar as pontas nesse ponto. É, vamos também dizer que eu não era do grupo de inalação de risco, tá? Eu não tenho diabetes, eu não tenho pressão alta, eu só tô acima do peso e, gente, por incrível que pareça, eu queria emagrecer, óbvio, quem não quer, mas eu perdi 10 quilos nessa história. 10 quilos, assim, do jeito que eu não queria. Quando eu voltei na UBS, foi a primeira coisa que eu fui fazer, foi pesar e foram 10 quilos a menos que eu tava, tá? É, e foi isso, foram os únicos remédios que eu tomei, tá? É, eu quero agora, né, comentar assim que, por favor, gente, usem máscaras. Usem máscaras mesmo. A máscara ela é muito importante. Não caiam nessa história de que a máscara não é aquilo. Por favor, usem máscaras. Usem máscaras, tá? A máscara diminui a transmissão pro outro. A máscara incomoda, incomoda, mas usem máscaras. Usem máscaras. É, eu tenho parentes que estão negando essa doença, para vocês terem uma ideia. Eu tenho parentes que souberam que eu tive, que ficaram, né, com. Não tem por que eu esconder e estão negando a ideia de usar máscaras, de se cuidar. O Afonso perguntou sobre fisioterapia respiratória. Ela é indicada para todo mundo, né, Afonso? Você também é da área da saúde aí, daqui a pouquinho virar médico. E sim, né, os casos mais graves, sim. Eu comecei a fazer alguns exercícios respiratórios para ver se melhoro. É, mas, sim, é o ideal. Para quem está no tubo, então, principalmente, né? Depois que sai do tubo, precisa de muita fisioterapia respiratória. Precisa.
As máscaras são importantíssimas, gente. É, obrigado, Dri. Oh, que isso, Dri. Obrigado. Olha, é, não sei nem o que dizer. Valeu, Dri. Dri é uma querida, também trabalha comigo lá. E ver vocês acreditando, ver os parentes não acreditando. Não, não tenho asma, não. É, e ver os parentes não acreditando foi horrível. É horrível. É, quando saíram o resultado dos exames é que veio confirmado tudo direitinho, aí, né, que eu falei direitinho. Você vê os seus pacientes também, né, passando mal, indo, morrendo. Eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas eu perdi uma querida, Dona Dora, né, e outros. Você fica muito mal. O Marcos perguntou se eu fiquei em isolamento domiciliar ou no hospital. Eu fiquei em isolamento domiciliar. Marcos, eu não saía do quarto porque eu já não aguentava fazer nada, não tinha, não, né, não conseguia nem, como eu falei, nem tomar banho. É, imagina, eu não conseguia sair de casa, eu ficava só no meu quarto. Foram 17 dias dentro do quarto. Obrigado, Jalom. Também amo vocês. 17 dias praticamente na cama. Oi, Rita, saudade gigante. Eu também fiquei com medo. Meu coração. E é, é, o isolamento domiciliar, eu tinha que usar, né, talheres, coisa, e eu não conseguia comer o Chelsea. Então, assim, os dias que eu comi, é... Oi, Léo, sou eu mesmo, sim. Quantos anos? Os dias que eu comi, os meninos fizeram pra mim é, caldo, abobrinha, mandioquinha, batata, coisas desse tipo, né? O- eu, eu não, não conseguia comer, não dava, não descia. O enjoo era muito grande mesmo. Hoje a Gidaline também trabalha, nossa, valeu, Gi. E não, eu não fiquei sozinho em casa, eu tinha gente em casa, mas eu não, né, não é a mesma coisa de estar sozinho, você você tá tossindo muito e eu ficava com medo porque quando eu tossia muitas e muitas vezes e essa tosse ela vinha, né, com muita intensidade. Eu ficava com medo de assustar os vizinhos ou de alguém, né? Passou pela minha cabeça várias vezes assim, nossa, daqui a pouco vão vir aqui bater na porta, falar que eu tô mal e querer fazer alguma coisa comigo, né? Então a gente também tem esse medo. Eu tive esse medo de que alguém é, né, ouvisse e tal direitinho aqui. E depois o medo de passar para as pessoas, né? De passar para quem mora com você, de passar para quem encontrou com você antes, né? De transmissão. E aí eu volto a dizer que a Nova Semente ela teve um papel fantástico de não ter tido culto naquele sábado, de estar cumprindo as orientações, porque a gente não estando junto, a gente não transmite, né? E eu, como tantos outros, podem transmitir sem querer, sem saber, né, o que está acontecendo. Bom, e como médico foi isso, como pessoa foi isso, como John foi isso. Sim, Jalon, chega a doer bastante. Agora eu vou responder as perguntas de vocês, podem mandar aí à vontade, mas sim, Jalon, eu sentia muita queimação, doía. Eu até sinto quando eu tenho tosse, uma dor aqui nessa região, ainda é presente. Quando eu tenho a tosse e tal. A Evelyn, a questão do resultado do exame, a sorologia veio positiva, né? Teve que vir depois. Eu estou aguardando o teste público, é, né? Infelizmente ele ainda não saiu o resultado, mas a sorologia já saiu o resultado e tal. E veio positivo e tal. Mas sim, dói respirar.
Sim, o raio-x era de pneumonia. O raio-x era de pneumonia. Depois eu vi meu raio-x, eu entrei no sistema, vi meu raio-x e sim, era de pneumonia. Eu estava bem crítico. E já tinha um pequeno derrame pleural. Não, eu não fiz inalação, o Lígia Amparo, né? Eu não fiz inalação. Porque até a inalação é contraindicada para a gente não jogar mais vírus pro ar, pro lugar que a gente tá. Então eu não fiz inalação. Eu fiquei no oxigênio, fiquei um bom tempo no oxigênio, mas não fiz inalação. Bom, agora eu tô cansado. Eu tô uma pessoa que não consegue andar muito, não consegue fazer longas caminhadas, né? Eu tô me recuperando. Mas em vista de tudo que eu passei, eu tô bem. Tô bem mesmo. Tô muito bem. Sobre a questão do repouso, sim, eu tenho que fazer o repouso. Não é para ficar, né, saindo, passeando, indo para as coisas. Então, eu tenho me cuidado, eu tenho ficado mais em casa, comecei a fazer alguns exercícios mais para poder voltar a ter fôlego e tal. Vou pro trabalho, eu tô indo de aplicativo, eu volto até um lugar e pego o metrô, venho andando devagar, então sim, eu estou fazendo repouso sim, tá? Principalmente aqui em São Paulo, né, gente, que é um foco, a gente tem um número de vírus, de pessoas circulantes, né? Então, é, obrigado, Thalita, valeu. Obrigado. Então, a questão da imunidade, obrigado mesmo, Thalita, você é uma companheira. Sandra, sim, alguns pacientes com estado grave ficam com sequelas, sim. Nós não sabemos por quanto tempo vão durar essas sequelas, porque o vírus é novo, né? A gente não tem ainda um ano dessa história no mundo, então a gente vai acompanhar tudo para ver. A gente sabe o que é, usou tubo, teve derrame pleural, encheu o pulmão de água, infelizmente, né? Vai ter uma consequência. Então, sim, tem sequelas. Sim, precisa usar máscara porque a gente ainda não sabe se seria, né, se tá imune, se a imunidade ela por quanto tempo, né? Então, sim, tem que usar máscaras ainda, tá bom? É, é isso, gente. O Marcos está perguntando quais são os sintomas iniciais. Bom, como eu falei, o que eu tive foi febre, tá? Eu tive febre. Foi meu sintoma inicial, depois eu já caí logo na tosse, na falta de ar e tal. Mas é, tem gente que já começa com diarreia, tem gente que começa com falta de ar. A- Cada um tá vindo de um jeito, sabe? Assim, é um vírus mesmo que ele não tem muita cara. Até pessoas jovens com quadro de derrame, né? Já estão chegando assim e a gente está descobrindo que é coronavírus. Então não tem muita cara. Tá? Então é se cuidar mesmo. É, a febre é um dos principais sintomas, sim, Célia. A gente sempre fica de olho, porque a febre ela é um dos principais sintomas, mas não é o único, né? E o Leandro. Oi, Leandro. O Leandro, ele, por coincidência, perguntou pra mim como é que eu tava nos dias e tal. É, e, sim, provavelmente não. Elas pegaram e não tem como, porque a convivência, o fato de estar respirando o mesmo ar, de ter, né, de estar no mesmo ambiente. Eu fiquei aqui em casa, né, alguns dias assintomático, então usando o mesmo talher, copo, essas coisas, eles com certeza pegaram. Não tem condição deles não terem pego. Pegaram mesmo. Deixa eu ver aqui que eu subi. Quem mais está perguntando? A Bruna. Óculos de proteção é indicado? Sim, é indicado. A gente não na rua, porque na rua a gente não está
A gente não tá. Tem vento, tem ar, tem toda uma questão, mas a gente, por exemplo, está fazendo atendimento, a gente tem uma máscara de acrílico que a gente usa, ou vai fazer procedimento, as pessoas estão usando óculos, tá, o óculos faz parte do EPI. É, deixa eu ver a Paty. Obrigado, Paty. É, o pior já passou, né, Paty? Foi, a gente, a gente vê ali como é que tá, o pior já passou. Mas você estava junto, você viu. Sim, Célia, é tudo muito novo, é tudo muito surpreendente. Muito, muito surpreendente. E mais surpreendente é ver as pessoas negando isso. É ver o negacionismo. Tudo bem que assim, a gente até poderia fazer uma live, né, sobre a negação enquanto defesa, né, enquanto defesa psicológica, mas não, gente, o vírus é real. Não é uma gripezinha, não é uma gripezinha. E aí vocês podem até estar pensando, ah, mas então você teve, como é que quem mora com você não teve? É porque é assim, né? Tem gente que não vai ter nada e tem gente que vai ter. E a gente não quer que ninguém tenha, né? Sim, Sandra, eu fiquei com muito medo. Quem acompanhou aqui, eu falei, foi a primeira vez, e falar sobre medo me deixa é complicado para mim, que é assumir uma vulnerabilidade, né? Mas isso foi a primeira vez que eu tive medo de morrer real, real mesmo. É, então, Mari, eu tenho falado para as pessoas terem prudência, sabe? Primeiro porque os testes ainda são caros, eles ainda estão num valor não acessível, tão fácil assim. E a gente ainda não, por exemplo, se você estiver tendo todos os cuidados, estiver usando os EPIs tudo certinho, a chance de contaminação é baixa, né? Então, eu não aconselho fazer teste à toa, só para saber se a gente não tem ou não. O que eu acho assim, importante é, começou a ter algum sintoma, começou a ter alguma coisa, procura um médico, não faz como eu fiz, né? A gente que é da área da saúde, a gente às vezes faz isso, procura um médico e, e faz o teste na data certa, no dia certo, tem um período que é o período certo de fazer o teste, né? E fazer o teste adequado. Então, tem isso, não é para todo mundo, tá? Não é para todo mundo que deve fazer o teste, não, mas ter calma. Afonso, foram 4 dias depois. Eu tive febre primeiro dia na terça, quarta, quinta, sexta. No sábado eu já estava com muita tosse e com falta de ar. Mas eu comecei com febre. Eu não tive nada, febre e dor nas costas no outro dia. Mas uma dor nas costas. É, sim, sim, eu tive, Evelyn, não teve como. Mas, né? Não, ainda não estão 100% seguros. Até tem uma discussão, Marcos, sobre a questão dos testes rápidos. É, que vai ser uma indústria que vai tentar tirar dinheiro da população, porque e é uma outra discussão que eu acho que não cabe aqui hoje, mas sim, ainda não tem um teste assim que a gente considere padrão ouro, tá bom? E nem todos os testes são aceitos pelo Ministério da Saúde, tá? Nem todos os laboratórios. Então, por exemplo, eu tive que fazer no Fleury, porque o Fleury, além de ter um desconto e é um bom laboratório, é o único que tem sido aceito pelo Ministério. Agora parece que o Ministério aceitou mais 2 testes como notificação, tá? Mas não coisa não. O, e a Vera perguntou se eu estou com medo de fazer atendimento. Olha, eu falei hoje para alguém que me perguntou que eu estou um pouco mais seguro de atender as pessoas por causa dos sintomas. Eu consigo. É como se eu tivesse vestido o sapato delas, então eu tenho noção de como esse sapato aperta, mas eu tô sendo. Eu tenho medo. Assim que eu voltei, eu tava assim, ah, não, já peguei, não vou pegar de novo, então tá. Mas depois que eu vi as notícias e que a OMS falou, não se tem certeza da imunidade, eu tô tomando todos os cuidados. Então, não tenho tido nenhuma coisa. Eu só tô atendendo lá na UBS, não tô atendendo em outros lugares, só mesmo mantendo todos os cuidados, tá? É, a Veri foi uma surpresa.
Foi muito difícil, mas deu tudo certo. Deu tudo certo, graças a Deus. E é isso, gente. Bom, não quero ficar transformando isso aqui num discurso. Consegui. Não, eu tava com medo de chorar, consegui não chorar. Isso é bom ou não, né? A gente às vezes tem medo de mostrar os nossos sentimentos, mas fica para mim a gratidão. É, a gratidão, gente. Muito, muito, muito obrigado. É, todo mundo que teve comigo nesses dias. É, é, muita, muita gratidão. E vamos orar por todo mundo que precisa. Vamos orar também, gente, principalmente para os colegas médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, para poderem ter força, tá? Força. Celinha, Célio, qual que é o problema, né? Para poderem ter força, gente, para aguentar, né? Para aguentar, valeu. Porque não é simples, não é uma gripezinha, não é uma gripezinha. Não tem como, não tem como mesmo. Tá aí. Enquanto não tiver uma vacina, não tem como a gente baixar a guarda. Tá joia? Então, por favor. É, é isso. Se cuidem, tá? Se cuidem. Só isso que eu tenho a dizer. E obrigado, Deus. Ele, ele foi presente em cada detalhe desses dias. É, Leandro, isso mesmo. Dia das Mães tá. Não deem esse presente pra mãe de vocês. Não deem esse presente pra mãe de vocês. Tá bom? Marcos, acho que enquanto não tiver uma vacina, a situação ainda vai ser uma situação complicada, tá? Vai ser complicado. Não é o médico falando pra vocês, tá bom, gente? Aqui é o John, é o Jonatas, a pessoa pedindo. Se cuidem mesmo, tá? É, e é isso. Quem sabe mais pra frente a gente faça uma live em outros lugares aí falando sobre outras coisas, sobre saúde emocional. Eu aviso vocês, mas se cuidem, por favor. Isso aí, Vinícius, meu primo, a gente acabou até se vendo depois, né, Vinícius? Nos dias lá e à distância e tal. Obrigado. Sei, minha comadre e meu compadre, Mano e Vinícius. Gente, muito obrigado, tá? Muito obrigado. A live vai ficar no meu canal do Instagram. Depois eu vou pegar o vídeo e vou colocar no YouTube para vocês compartilharem. E, e aí, tamo junto, tá bom? Novamente, se cuidem e que Deus proteja a gente, proteja os nossos queridos. Te anima, beijo também. Proteja os nossos queridos, proteja os nossos familiares. A gente está distante, mas está perto de coração, tá bom? Beijo, se cuidem aí, até mais.